Fala galera, chegando aqui para mais uma revisão de biologia. Meninos e meninas, nós estamos quase chegando ao final. Pois é. Isso mesmo. Mas a gente ainda está por aqui. Vamos junto? Nossa revisão da aula 43.2, tá bom? Isso aí, aquele momento agora da revisão, de você recapitular aqueles pontos importantes da nossa aula. Então vamos para a telinha, meu diretor. E o legal é que nessa aula a gente vai ter tanto questões objetivas, questões para completar. Eita, professora! Sim, senhor, você já conhece aí as nossas questões, né? Mas a gente não está na atividade, professora, se liga, a gente está na revisão. Isso mesmo. Então, nessa aula, né, foi falado sobre histologia animal, tecido conjuntivo, parte 3. Vale lembrar que falamos do tecido linfático, das linfas, Sim. que tem como função proteção, e aí a gente defesa. enfatizou os órgãos, né, desse sistema. Então a gente tem aí, ó, a amígdala, né, fica aqui um pouquinho abaixo da maxila, né, Que é conhecida como orelhas. tonsila, né? Alguns livros podem vir como tonsila. Isso, tonsilas palatinas é o termo hoje utilizado. Nós temos o timo, que fica aí próximo às nossas clavícula. Nós temos o baço. Nós temos os nódulos linfáticos e os vasos linfáticos, tá bom? Então esse sistema ele é muito importante porque ele drena todo o excesso de líquido que vai ser extravasado das nossas unidades celulares e vai ser recolhido por esse sistema linfático. Ele também vai complementar aí através do timo e do baço as células de defesa do nosso organismo. Então ela é muito importante pra gente. Mas nós falamos também do tecido hematopoético. Isso mesmo. Como é? Poético, é tanto hematou que até a professora se perde. Galera, e a gente viu que as principais funções desse sistema é o transporte dos nossos gases respiratórios. Então, o nosso sangue arterial leva os nossos oxigênios e distribui para todas as nossas órgãos, para todas as nossas células. E aí, como processo metabólico, nós temos a respiração celular e nisso você utiliza esse oxigênio e aí você vai disponibilizar o quê? Gás carbônico, que é o CO2, e ele também vai ter que ser eliminado, né? O nosso sangue venoso, então ele vai retornar para os nossos pulmões, vai ser expelido através da expiração. Além disso, nós temos também o transporte dos nossos hormônios, que nós enfatizamos aí na aula, que são importantíssimos para nos diferenciar em cada fase da nossa vida. E para aqueles momentos especiais, na gestação, né, professora? É muito importante. A professora lá chega a se emociona. Muito, muito, muito importante. Então, todas essas fases, ela vai sinalizando, né? E a gente falou também do nosso sistema... Do nosso sistema imunitário, que tem duas diferenças aí, a imunidade humoral e a imunidade celular. Mas aí, anterior a isso, a gente falou que a gente tem a resposta imune inata, que é você nasce, ela não tem uma especificidade, e a gente tem aquela adquirida, que aí sim vai ser para os agentes específicos que estão nos acometendo alguma patologia. E aí, dentro desse processo, você tem a humoral e a celular, onde você vai ter a ação de células desse tecido, com as células dos glóbulos brancos, os leucócitos, e também as nossas células sanguíneas, tá? Que todas elas unidas vão nos ajudar, vem pra cá, prof, ajudar a driblar as ações de todos os intempéries da vida, né, gente? Seja qual for a gente precisa estar saudável para poder manter essa máquina perfeita, tá bom? Mas a gente para por aqui e já já a gente se revê na próxima aula, atividade. É isso aí, tchau! Galera, chegou o momento, né, professora? O nosso momento de tirar as dúvidas. Joga lá no nosso... Nossa lâmina, nosso slide. Tirando as dúvidas aqui da nossa garotada, galera. Para isso, a gente vai fazer o quê? Conhecer a nossa primeira questão. Olha lá no quadro. Vou fazer a leitura aqui da primeira questão e a gente vai, né, em cima dessa leitura, vamos estar revisando alguns conceitos, né? Que vale lembrar que a revisão também se dá na questão, quando a gente está respondendo a questão. O sistema imunológico humano apresenta como função primordial a defesa do organismo. Uma das formas de proteção é a produção de proteínas que reagem de forma específica com agentes estranhos
denominados genericamente de quê? Marque a alternativa que completa adequadamente os espaços acima. Tá bom demais, né? Tem as alternativas, mas menino... Ele fala que a primeira alternativa, ele fala dos anticorpos, que os anticorpos, né, tá relacionada a essa primeira Defesa, marcação, né? Aqui. E realmente, se a gente for analisar os anticorpos, são o quê? São nossas células de defesa, de proteção, né? Contra o quê? Contra agentes estranhos. Esses agentes estranhos, eles podem ser denominados de quê? Na alternativa A, fala anticorpos e leucócitos. Só que a gente já estudou que leucócitos são células brancas, glóbulos brancos. Então, já sei que os glóbulos brancos, eles são nossas células de defesa, eles que produzem os neutrófilos, basófilos. Então, a alternativa A é aquela alternativa que você não vai marcar. Deixa eu até descartar. Então, você descarta essa alternativa, não marque ela. Por quê? Porque quando ele fala de leucócito, ele desfaz a alternativa. Vamos agora marcar... Vamos marcar não, né? Vamos analisar a alternativa B. Quase que eu tô dando a resposta aqui, professora. A alternativa B, ela fala de leucócitos. Só que a gente já sabe, mais uma vez, ele só inverte, né? Leucócitos e anticorpos. Já sabemos que os leucócitos, eles não estão relacionados... né? Eles não estão relacionados a... Como é que eu posso dizer? Uma das formas de proteção é a produção de... né? Ele não é isso que ele quer saber. Os leucócitos eu sei que são glóbulos brancos que fazem parte da defesa do nosso corpo. Só que não é essa resposta aí que ele busca. Então a alternativa B também está errada. A alternativa C... ele fala de anticorpos e antígenos. Realmente, se a gente for analisar aqui, uma das formas de proteção é a produção de anticorpos. Nossa, esse quadro aqui, essa lousa, eu acho que está descalibrada. Então, são os anticorpos e, além dos anticorpos, os antígenos. Então, eu posso dizer que a alternativa C, antígenos. Essa questão é aquela questão que ela vai enfatizar como é a ação desse sistema imunológico. Então, o nosso sistema imunológico, ele tem as nossas células de defesa, sim, que são os leucócitos, mas como é que a gente chama esse processo? Né? Então, todas aquelas que vão ser produzidas para combater vão estar sendo colocadas aí como os anticorpos. São as nossas estruturas que vão defender, que estão dentro do nosso organismo. Os antígenos são os... Coisa com o cotovelo. Não. Os antígenos são justamente aqueles que são os agentes externos. Que seriam os corpos estranhos. Quer ver que tirei, prof? Aqui. Olha lá, ó. Agentes... Oh, meu Deus. Os agentes externos, tá? Eu quero usar o marca-texto aqui, ó. Agentes estranhos, que podem ser vírus, bactérias, fungos. Todos os corpos estranhos que não estão dentro do nosso organismo são chamados de antígenos. E as nossas estruturas que nos defendem, os nossos anticorpos. Então, a resposta correta é a alternativa C de casa, anticorpos e antígenos. É o que melhor preenche, né, essa questão, essa alternativa aí. Questão de número 2, galera. O tecido sanguíneo ele é formado pelo plasma, substância formada principalmente por água e proteínas. E 3 tipos de elementos figurados. Você já sabe o que a questão quer, né? Marque a alternativa em que estão indicados. Professora, eu acredito que os nossos alunos não vão precisar nem da alternativa. Mas a gente vai dar esse chazinho pra você, tá? A gente ainda vai colocar aí pra você. Mas eu tenho certeza que eles falaram, professora, eu sei. Não é? Vocês são espertos demais. Então, marca a alternativa em que estão indicados esses elementos. Vamos embora para as alternativas. Letra A, você tem hemácias, neurônios, hormônios. Preste atenção, meus amores. As hemácias, tudo bem? Elas são elementos figurados do nosso sangue. Nós falamos disso na aula, não foi?
Agora, nós falamos em algum momento de neurônios. Neurônios são unidades celulares. É uma célula do nosso corpo, mas está presente no sistema nervoso. Faz parte do sistema nervoso. A gente não falou sobre isso. E aí a gente tem aqui hormônios. Ah, professora, mas vocês mencionaram sobre os hormônios. Pois é, os hormônios são aquelas substâncias que vão estar transitando no nosso sistema. Qual sistema? O sistema sanguíneo, que estamos falando aqui do tecido sanguíneo, tá bom? Então a gente vai te descartar a letra A. B, plaquetas, hemácias e leucócitos. Se você marcou a alternativa B, você está correto. Mas, professora, a gente tem na C, miócitos. São aquelas células específicas das nossas fibras musculares, faz parte de outro. Lembra que a gente falou? Tecido. Cada tecido do nosso corpo vai formar um sistema, ele é composto por órgãos, vai ser formado por unidades celulares. Então é outra unidade celular, mas que vai estar presente nos nossos músculos, tá? Aí nós temos os fibrócitos e temos as hemácias. Essas hemácias tá ok, mas os miócitos e fibrócitos não correspondem ao tecido sanguíneo. Aí nós temos a D, plaquetas, anticorpos e neurônios. A gente já falou dos neurônios. E na letra E, professora, fibrócitos, hemácias e leucócitos. Fibrócitos também não estão presentes aqui nesse tecido sanguíneo. Tudo bem? A nossa alternativa B de bons meninos. Olha lá, questão 3, professora. Imagine que você realizou um exame de sangue. Olha aí, gente, um exame laboratorial. E nele você percebeu que houve uma grande queda no número de plaquetas. Essa baixa nos níveis desse elemento figurado pode levar você a um quadro de quê, gente? Então, lembrando que você tem que saber o quê? A função da plaqueta. A plaqueta é o elemento figurado, que a questão ela já identificou ali, e ela está relacionada à coagulação sanguínea. Se você está com uma queda, um número muito baixo de plaquetas, quer dizer o quê? Que você tem o quê? Quando você identifica? Alternativa A. Você está propenso, né? Eu posso dizer, não é que você tem. Você está propenso a ter o quê? Com um baixo número de plaquetas. Alternativa A, acidose. Alternativa B, leucopenia. Alternativa C, anemia. Alternativa D, insuficiência renal. Ou alternativa E, hemorragia. Quando a gente tem o quê? Uma queda no número de plaquetas. Se você já sabe que as plaquetas elas servem, ela tem função, né, de coagulação sanguínea. Então, quando você tem um ferimento, seja ele grave ou até mesmo leve, quem vai estar trabalhando para que você não perca aquele sangue, o excesso do seu sangue, são as plaquetas. E se você tiver uma queda nesse número de plaquetas, o que vai acontecer com você? Qual é a resposta correta aí? Será que você vai ficar anêmico? Será que você vai ter uma acidose, uma leucopenia, uma insuficiência renal? Eu acredito que não. Nesse caso aí, a alternativa correta é a alternativa de letra E de escola. Hemorragia, que é quando, né, você tem essa queda desse número de plaquetas e o corpo, essas células, elas não conseguem segurar, conter, coagular, né? E aí você pode até mesmo vir a óbito, né? Se não tiver essas plaquetas aí no nível adequado. Vamos então... Eita, veio premiada essa questão, mas digamos que ela não tivesse vindo premiada. Aí essa hora o pessoal tá feliz, professora Tabita. Mas ela colocou só uma, né? São duas, mas não tem problema. Nessa hora o pessoal tá feliz aí porque a questão é premiada. Digamos que vocês já não leram essa questão, vocês nem sabem o que eles querem, mas vamos lá. Questão 4. Qual a diferença entre imunidade inata e imunidade adquirida? Explique. A inata é aquilo que a gente falou, né? Você já vem com ela, você nasce com ela. E é ela quem nos avisa através de alguns sinais, como exemplo da febre,
que nosso organismo está sendo invadido por agentes estranhos. É alguma coisa errada, né? É aquela Porque pessoa febre que é igual dor de cabeça. Não é uma coisa para você estar sentindo, não. É aquela questão, né? Você entrou em contato com uma pessoa no dia anterior que de repente espirrou só do seu lado ali. Deu aquele espirro do seu lado. No outro dia, quando você vê, você já sente aquela dor no corpo. Às vezes mesmo dia, né? Tem gente, dependendo do vírus ali presente, até no mesmo dia. Mas digamos ali, né, que você entrou em contato com algum antígeno estranho, no outro dia, ou até mesmo no mesmo dia, no final do dia, na madrugada, você já acorda com aquele suador, aquela febre. Aquilo ali já é o quê? É um sinal de que não vai nada, já tem alguma coisa alertando o seu corpo que tem algum agente estranho que invadiu ali seu corpo. Então, vai depender muito se você está colaborando com o seu sistema imunitário. Porque a professora Viviana, se você não dorme bem, se você não se alimenta adequadamente, eu não estou querendo dizer quantidade, gente, é a variedade. É muito importante a gente falar disso, né? O alimento ele tem que ter uma variedade, principalmente de cores. Quando você tem um alimento bem colorido, quer dizer que você está recebendo, você está fornecendo ao seu organismo aquilo que nós precisamos. As vitaminas, sais minerais, proteínas, carboidratos, você tem que ter nessa alimentação toda essa riqueza de substâncias orgânicas aí presentes, tá bom? E as inorgânicas também, certo? E a gente falou também da imunidade adquirida. Essa você vai ter que responder, né, ao teu organismo. É uma resposta que você entra em contato com o agente e aí você vai responder a esse agente, especificadamente. Aí a gente está até colocando aqui, ó, no caso aí da catapora. Uma vez que você teve a catapora, você vai adquirir uma memória, tá? E você vai entrar, ao longo da tua vida, você vai entrar novamente com esse agente, né, da catapora. Porém, você não vai desenvolver mais a catapora, porque você já adquiriu uma memória, você já adquiriu os anticorpos para aquele antígeno, que é o agente infeccioso aí da catapora. Tudo bem? Isso aí. Vamos então agora para a questão 5. Questão 5. No interior dos vasos linfáticos circula uma substância denominada linfa. Esse fluido é semelhante ao tecido sanguíneo. Entretanto, ele não apresenta o quê? O que ele não tem? Alternativa A, leucócitos. Alternativa B, hemácias. Alternativa C, plasma. Alternativa D, linfócitos. Alternativa E, plaquetas. É um fluido que não vai apresentar o quê, gente? Na questão 5, você tem aí a única estrutura que não vai passar e formar a linfa são as hemácias, alternativa da letra B. Porque os leucócitos, plasma e as plaquetas, elas vão conseguir ultrapassar, né, e compor aí também nossa linfa. Mas as hemácias, elas são grandes demais para poder entrarem nesse processo, tá bom? É isso aí, a gente finaliza a nossa aula de hoje. Perfeito? E a gente volta na próxima. Grande abraço. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.